Ô Juninho, tem uma situação sua que você ouviu a voz de Deus, a gente já conversou, conhece essa história aí, e eu queria entrar nela agora, queria que você contasse um pouco. Você tomou uma decisão muito importante, muita gente, eu principalmente, talvez, né, o mais deles, você deixou a certeza pela incerteza, na confiança, na fé. Né? Isso, no meu ponto de vista, é a fé no seu ponto máximo. Eu queria que você contasse um pouco dessa história para a gente. Ótimo. Esse episódio que o Ramon se refere, ele aconteceu quando eu estava trabalhando na Marilã. Eu atuei na Marilã por 10 anos, na área de desenvolvimento de pessoas ali, né, na empresa. Óbvio, né, foi uma crescente ali dentro da empresa. Eu sempre trabalhei na área de gestão de pessoas, mas quando fui para a Marilã, eu trabalhava com a administração de pessoal. O que é a administração de pessoal? É a que cuida de férias, pagamento, rescisão de contrato e assim por diante. Eu trabalhava numa empresa antes da Marilã com 200 colaboradores. Eu era o chefe, o gestor de recursos humanos dessa empresa. Quando eu tive a oportunidade de ir para a Marilã, foi a maior realização da minha vida, foi um sonho. E aí eu pensei assim, puxa, eu fazia todos os processos na empresa que eu trabalhava, e na Marilã, como é muito grande, eu vou cuidar de 2 processos apenas de gestão de pessoas, dentro da administração de pessoal, que era férias e rescisão. E, infelizmente, em pouco tempo, aquilo que era um sonho começou a se transformar num pesadelo. Porque na época nós tínhamos mais de 2.500 colaboradores e eu não conseguia dar conta do trabalho. Eu estava numa fase de adaptação e não estava realmente me adaptando. E eu me vi muitas vezes entrando mais cedo, saindo mais tarde, não conseguindo fazer o meu trabalho dar resultado. Quando você fica num cenário desse, e aí falando um pouquinho de carreira, você fica angustiado. Você começa a ficar com uma incerteza muito grande, e o sentimento que eu tinha era, logo, logo vão me mandar embora. Por quê? Porque eu não estou conseguindo entregar o resultado que eu preciso entregar. E a louca da casa, que eu chamo assim, né, a nossa mente, ela é tão perturbadora que tinha ocasiões que eu via os meus 2 chefes, o meu chefe direto e o chefe do meu chefe conversando. Aí eu pensava assim, lá, meu Deus, hoje. Agora. Vão me mandar embora. Eu tenho certeza, lá, estão falando, é de mim que estão falando. Então, olha a loucura que a gente ficava. Eu ficava numa paranoia. E eu ia trabalhar todos os dias pensando assim, é hoje que vão me mandar embora. E aí, eu fui rezar, fui falar, Jesus, eu não quero sentir isso, eu não quero ser mandado embora, eu quero continuar na empresa. Me ajuda. E aí, eu comecei a olhar para minhas atividades e falei assim, peraí, eu quero ser mandado embora? Não quero. Tá, o que eu preciso fazer? E aí eu comecei a entender. O que eu não estou fazendo? Eu estou atendendo parcialmente as expectativas da empresa. Então eu preciso entender o que a empresa quer e preciso entregar o que ela está pedindo. Me organizei, redimensionei meu tempo e consegui ir melhorando os meus resultados e a minha performance. Comecei a entregar o que a empresa queria. Saí de um nível de não atende às expectativas, passei por um nível de atende parcialmente às expectativas, até que eu cheguei num nível de atende às expectativas. Eu sempre fiz o parente perguntando onde estava Deus, a relação com Deus, e nessa eu quero fazer um que é o seguinte. Além da oração, teve a ação. Além da fé, além da conversa com Deus, teve a atitude profissional. Excelente, Ramon. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele tem um documento que ele chama Fé e Razão. Se nós queremos ter êxito, e êxito a gente traduz por sucesso, que é o que a sociedade entende melhor, que eu entendo essa questão do sucesso como um êxito, como você ser bem-sucedido, você precisa ter exatamente essas duas asas, como ele fala, né? A fé e a razão. E foi o que eu fiz. E foi esse o movimento que me levou a sair desse cenário de quase demissão para reequilibrar minhas atividades e conquistar de novo a segurança e a confiança. O que começou a acontecer? Quando eu comecei a atender as expectativas, esse medo de ser demitido, ele sumiu. E a ameaça também.
E aí eu percebi, meu Deus, se eu conseguir chegar no nível de atende, qual é o próximo nível? Superar as expectativas. Fazer a mais, fazer além. E aí eu comecei a me dedicar neste propósito. E por que isso? E aí você trouxe um texto antes aqui da gente entrar ao vivo, que sempre marcou muito a minha vida espiritual e a minha vida profissional. São Paulo diz assim, servi aos vossos patrões temporais com temor e solicitude, não por mera ostentação para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, porque isso é bom e porque isso é justo. Então era nesse sentido, eu fazia o meu melhor para o meu chefe, não para ele, mas para Deus. Tudo que eu fazia, todo o trabalho que eu realizava, eu falava assim, isso é para Jesus. Então para Jesus, o melhor. Para Jesus, o mais que o melhor. E era nesse sentido. E aí o que aconteceu? A Marilã é uma empresa maravilhosa, que eu sou apaixonado por ela, que ela dá muitas oportunidades. Quem trabalha lá sabe. E entre essas oportunidades, a gente tem muito contato com palestrantes, consultores, coaches. Eu já pregava nos grupos de jovens, nos grupos de oração. Eu sempre soube que Deus tinha me dado esse dom, por isso eu queria ser missionário. Eu sentia que Deus me enviava a pregar o Evangelho. E quando eu vi esses palestrantes com a oportunidade de estar na frente de 2.500 pessoas, e infelizmente muitos deles não aproveitavam essa ocasião para transmitir os nossos valores cristãos, católicos, que fazem realmente uma pessoa ter muito mais clareza da sua vivência e ter uma vida plena, eu falava, se eu pudesse ter essa oportunidade, e aí eu rezava, Jesus, eu sei que o Senhor me deu um dom de pregar, mas eu queria poder usar desse dom para fazer uma palestra como esse palestrante está fazendo e não está aproveitando esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um bloqueio mental, um sabotador mental, que era assim, eu não posso fazer isso com o dom que Deus me deu. É usar errado o dom de Deus. E aí isso era um conflito interior. Mas aí eu falava, Jesus, mas se for da sua vontade, me permita. Eu gostaria muito de trabalhar com isso. Tempos depois, uma amiga minha me chamou para fazer uma palestra profissional. Foi a primeira palestra profissional que eu fiz, foi na Unesp. Era uma CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes. E aí eu fui lá e fiz essa palestra, era sobre qualidade de vida. Fiz a palestra nesses nossos valores. E aí uma das participantes era a esposa do diretor, hoje diretor industrial da empresa. Ela viu a palestra, chegou para o esposo em casa e falou, veio um rapaz da Marilã dar uma palestra, o Augusto, que eles me chamam lá de Augusto, né? E palestra encantadora, maravilhosa, ele trabalha com treinamento lá na empresa. E aí esse diretor falou, não, mas que bom que você me falou isso, eu vou falar para o diretor dele. E aí falou para o meu diretor, tempos depois ele me convidou, falou assim, estou com uma oportunidade na área de treinamento e queria ver, fiquei sabendo que você dá uma palestra bacana, se você não quer vir para a área de treinamento. Mais do que depressa, né? E nesse meio tempo, quando eu fui para a área de treinamento, com esses treinamentos que nos são oferecidos ali, um desses treinamentos de desenvolvimento pessoal era para identificar a nossa missão de vida. E eu identifiquei a minha. Já tinha uma certa clareza pela fé, pela religiosidade, mas quando eu identifiquei que minha missão é anunciar o reino de Deus, anunciar uma boa notícia, levando cada pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo, promovendo desenvolvimento humano, profissional e espiritual, através das minhas palestras, treinamentos e atendimentos como coach, com base nos valores cristãos, eu olhei de novo para essa nova carreira que eu tinha na área de treinamento, embora eu amasse de paixão, eu comecei a observar e falei assim, será que minha missão está sendo plenamente vivida aqui? E quando eu fiz essa análise, eu percebi que, de todo o meu tempo ali, 20% deste tempo eu estava em sala, dando uma palestra, fazendo um atendimento como coach, ajudando as pessoas a se desenvolverem. Os outros 80% do meu tempo ali eram dedicados a tarefas e atividades operacionais, técnicas, que são importantes para o desenvolvimento das pessoas, mas não têm uma ligação direta
E aí eu fiz essa análise e eu falei assim, eu preciso inverter esse cenário. E eu percebi que ali, dada a necessidade de ter que se fazer essas atividades operacionais, eu não conseguiria mudar. E aí eu tive que falar assim, se eu quero viver 100% a minha missão, eu vou ter que me desligar da empresa. Toca o Juninho de novo, rezar. Deixa eu fazer um parênteses. Por favor. Você, nessa altura, obviamente, pela sua caminhada com Deus, principalmente, se funde muito o profissional seu e o religioso, né? É praticamente um só, acredito como deva ser com todo mundo. Eu não sei se eu consigo esse nível, se eu estou nesse nível, mas eu busco ele. E quando você fez a análise, poxa, é isso que eu amo, mas isso é 20% do que eu posso e eu quero mais. Era o Juninho profissional ou era o Juninho espiritual que estava analisando? Havia essa separação? Já era uma coisa só? Você consegue? Porque eu fiz uma pergunta um pouco... Boa. Não, eu entendi plenamente. O que você me perguntou foi como é que eu descobri, né, que o meu trabalho ali voltou a me frustrar. Ou seja... É mais ou menos isso, mas... E o que eu usei para conseguir achar a resposta? Se foi somente a parte espiritual ou se foi uma técnica profissional para isso. Exato. De novo, fé e razão. A fé me moveu, me impulsionou para perceber o meu chamado e a minha missão. E como eu ia diagnosticar isso? E aí existe uma técnica, uma ferramenta em administração de empresas chamada Lei de Pareto. Essa Lei de Pareto diz que 80% dos nossos resultados ele vem de 20% dos nossos esforços. Então, em tudo que você aplicar essa lei, por exemplo, vai te permitir diagnosticar se você está sendo efetivo, eficaz, se o teu trabalho está sendo rentável, trazendo frutos ou não. No meu caso, eu dedicava 80% para o operacional e só 20% para aquilo que gerava resultado. E aí eu falei, eu preciso inverter, mudar esse cenário. Eu preciso dedicar 80% do meu tempo naquilo que eu amo de paixão e não tem como você deixar de ter 20% operacional. Então você precisa ter, né? Faz parte. Mas foi aí que, usando a fé e usando a razão, que eu pude fazer essa escolha. Mas, de novo, eu me coloquei numa condição. E agora? Como é que eu faço isso? Porque, veja, era uma empresa que bancava todo o meu sustento familiar, e diga-se de passagem, muito bem, né? E eu tinha esse chamado, esse apelo forte de Deus. E aí eu fui rezar, falei, Jesus, eu já estou começando a fazer umas palestras fora da empresa, dar alguns treinamentos fora da empresa. Vamos fazer o seguinte, por que o Senhor já não me concede alguns clientes enquanto eu estou trabalhando aqui, e quando esses clientes chegarem no mesmo patamar do que eu tenho na empresa, do que eu ganho, aí eu me desligo. Aí eu saio da empresa. Aí Jesus pensou assim, você quer me enganar. aí foi exato. Você ganha um, quer ficar com dois e vai. E aí foi exatamente o que ele me falou. Ele falou assim, como é que eu fiz com Moisés? Olha a conversa. E aí você vai me perguntar, como é que você teve essa conversa com Jesus, Juninho? Jesus sentou aqui, que eu vou perguntar. Sentou aqui e foi falando com você? Porque essa é a minha maior dificuldade. É o processo. É o processo. Conforme você vai vivendo, eu me deparava com um sentimento angustiante, eu ia rezar, e eu falava assim, Jesus, me dá a graça de ter um trabalho em paralelo que me permita isso. Aí vinha um irmão e falava assim, Juninho, você tem um dom para falar com as pessoas, você tem uma forma de tocar o coração das pessoas, as empresas estão precisando disso, por que você não vive disso? Por que você não sai da Marilã e vai viver disso? Eu falava, meu Deus, é isso que eu quero, mas como é que eu faço isso? É difícil. Eu estava no meu estudo bíblico e vinha uma passagem de Moisés, e aí você lia lá, Moisés, diante do mar vermelho, bateu o cajado e o mar se abriu. Eu preciso que Deus abra o mar para mim. E aí essas conexões... São as escolhas, né, que você falou. E aí essas conexões foram acontecendo. E aí a fala de Deus para mim é exatamente essa. Como é que eu fiz com Moisés? E aí eu pensei, bom, com Moisés... O senhor colocou o homem lá diante do mar vermelho, o mar vermelho se abriu, abre o meu! E ele falava assim, peraí, primeiro eu abri o mar e depois Moisés bateu o cajado?
Ou primeiro Moisés bateu o cajado e só depois o mar se abriu? Eu falei, eu estou te entendendo. Então tá bom. Eu tenho que dar o passo. Eu tenho que bater primeiro o cajado e depois o mar vai se abrir? Tá bom. Eu vou ter que pisar sem ter o chão? Tá bom. E aí eu fui para a minha gestora, para a minha chefe, me organizei para falar para ela. Nós estávamos numa palestra, eu e ela, eu falei, Jesus, então é agora, me confirma, Jesus, eu vou falar, eu falo, eu não falo. Gente, 10 anos de empresa, vou pedir demissão. É pedir demissão, não é pedir acordinho, não é falar assim, faz um acordo, me manda embora, porque isso também não existe, gente. Como que eu quero ser um profissional católico se eu falo para a empresa assim, faz um acertinho comigo aí, faz um acordinho, você me manda embora, eu te devolvo a multa. Isso é errado, gente. Desculpa eu falar isso, mas se a gente quer ser cristão de verdade, são pontos que a gente tem que levar em consideração. Se você quer o certo para você, você tem que fazer o certo. Então, quem está querendo se desligar? Sou eu. Então, eu estou me desligando, né? E aí, naquela sala de palestra, aí a minha gestora virou para mim, viu a palestrante e falou assim, você tem um dom para pregar. Para pregar não foi essa, é para fazer palestra igual essa mulher. E era uma palestrante assim, top. Eu olhei para ela e falei assim, você tem certeza do que você está falando? Ela entendeu o recado e falou assim, não vai fazer loucura de querer sair daqui e ser palestrante, não, nem tem muita coisa para fazer aqui. Eu falei, não, eu te agradeço, depois a gente conversa. Uma semana depois eu me sentei com ela e falei, lembra daquela conversa? Pois é. Contei toda essa história para ela e falei, eu preciso fazer essa experiência. Talvez não dê certo. Talvez eu volte aqui e fale, Marilã, me dá meu emprego de volta. Mas se eu não for, gente, eu amo trabalhar aqui na Marilã. Posso ficar aqui o resto da minha vida. Mas se eu ficar sem ir, sem fazer a experiência, eu tenho certeza que todos os dias eu vou pensar, e se eu tivesse ido? Como teria sido? E aí eu falei, eu vou fazer a experiência. Bati o cajado, me desliguei, saí da empresa e o mar começou a se abrir. Veio um cliente, veio outro, os processos de coaching começaram a acontecer. E o bacana e o bonito, graças a Deus, é que todas essas empresas que eu participo e que eu tenho a oportunidade, que hoje são meus clientes, eles sabem quem sou eu. Eles sabem que eles estão contratando alguém, porque quando eu me apresento, eu já falo que o fundamento do meu trabalho são esses valores. E se ele quer, realmente é nesse nível que eu vou levar. E o que é a grande surpresa? Esses empresários, as empresas estão sedentos por isso. Por quê? A grande dificuldade hoje é de lidar com as pessoas dentro das organizações, com o emocional, com o relacionamento interpessoal. E aí entra em cheio o que eu faço, o que eu trabalho, que é primeiro, levar essas pessoas a terem essa experiência com Deus e depois serem seres humanos melhores, pessoas que têm uma religiosidade maior e assim por diante.